Acompanhe a análise detalhada da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, com os principais debates, votações e posicionamentos dos vereadores, sempre com foco nos temas que impactam diretamente a vida da população. Com um olhar crítico e informativo, destacamos os projetos em pauta, os embates entre bancadas e o papel do Legislativo na construção de políticas públicas para o município. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje o foco é a 21ª sessão ordinária lá da Câmara de Serra Negra do Norte, que rolou em 26 de agosto de 2025. Isso aí. A gente vai usar uns trechos da transcrição oficial que está no YouTube e também uma nota com os destaques para guiar nossa conversa. Legal. Então o objetivo aqui é simples, né? Entender as decisões-chave, os debates que esquentaram mais e o que de relevante saiu dessa reunião legislativa. Vamos nessa? Vamos lá! Bom, a sessão já começou com a leitura de respostas da Prefeitura, né? Coisa padrão, mas que já tem o que falar. Sim. Teve aquela resposta sobre a sinalização nas estradas vicinais, sabe? Pedido do vereador Heraldo Alves. A Prefeitura até disse que é importante, que sem placa complica, né? Mas sempre tem um mas, né? Mas foi a restrição orçamentária, aquela velha conhecida. Disseram que vão tentar colocar no próximo orçamento. Fica aquela tensão, né? Precisa, mas não tem dinheiro agora. Pois é, essa justificativa é um clássico. Será que sempre é só orçamento mesmo ou às vezes, sei lá, falta prioridade? Fica a dúvida, né? Exato. É uma questão válida. Claro que o dinheiro é curto, mas a frequência dessa resposta faz a gente pensar, né? Já no caso dos mata-burros, outra demanda antiga para as comunidades rurais, a resposta foi um pouco diferente. Ah, é? O que disseram? Disseram que o projeto técnico existe, o que já é um passo. Só que, para executar, dependem de uma doação de trilhos da CBTU. Ou seja, não está só na mão deles, depende de um órgão federal responder. Aí complica. Entendi. Fica no impasse externo, então. E teve mais alguma resposta relevante da Prefeitura? Teve sim, sobre um loteamento, o Recanto da Serra e um muro de arrimo ali perto. Foi uma questão levantada pelo vereador Jairo Flauzino. E aí? A Prefeitura respondeu que mandou todos os documentos que ele pediu. Mencionaram até uma parceria formalizada por decreto, sabe? Tentando passar uma imagem de transparência, de que está tudo documentado. Interessante. E olha só, não foram só os vereadores que cobraram. Teve uma cidadã também, né? Ana Clara Jerônimo Vieira. Isso. Ela protocolou um requerimento, o 01 de 2025, pedindo algo bem direto. Como a Prefeitura calcula o valor venal dos imóveis para cobrar o IPTU. Ponto importante esse. Muito importante. Toca direto no direito do contribuinte à informação. O argumento dela é simples e forte. Se o valor venal define quanto eu pago de imposto, os critérios têm que ser claros, objetivos e fáceis de entender por qualquer um. É a base da confiança entre quem paga imposto e quem administra, né? Totalmente. Transparência fiscal é chave. Bom, e saindo dessas respostas da Prefeitura e entrando nas propostas dos próprios vereadores, o que tivemos de novo? Teve bastante coisa também. Projeto de lei, novos requerimentos. Começando pelos projetos de lei. Teve um do vereador José Roberto, né? Sim, ele propôs reconhecer a Associação Desportiva São Paulo Serranegrense como de utilidade pública. O foco da justificativa foi o trabalho social que eles fazem com crianças e adolescentes, usando o futsal para ensinar disciplina, respeito, essas coisas. Cidadania na prática. E esse reconhecimento ajuda a associação como? Ajuda muito. Não é só um título bonito. Facilita para eles conseguirem recursos, fazerem convênios com a prefeitura ou outras entidades, buscar patrocínios. Pode ser um divisor de águas para ampliar o trabalho deles. Entendi. É um impulso importante. E além disso, teve indicações também? Teve. O vereador Estênio Gomes indicou a senhora Adriana Cândida da Silva para receber o Diploma Mulher Destaque em 2026, um reconhecimento pelos serviços que ela presta na comunidade. Bacana. E teve uma cobrança que pareceu bem incisiva, né? Sobre saúde animal, né? Essa foi forte.
O vereador Jairo Flauzino voltou a cobrar o cumprimento de uma lei lá de 2022, a número 805. Essa lei cria um programa municipal de saúde para cães e gatos. E pelo jeito a lei existe, mas o programa não saiu do papel. Exatamente. E ele foi bem direto ao ponto. Disse que a população de animais nas ruas é um grave problema de saúde do município. Essa conexão é crucial, sabe? Como assim? Tratar os animais abandonados não só como uma questão de ai, coitadinhos, mas como um problema de saúde pública. Isso muda tudo. E cobrar que uma lei aprovada seja cumprida é o básico da função do vereador, né? Fiscalizar. Não adianta só criar lei. Faz todo sentido. E para fechar esse bloco de iniciativas, teve mais um requerimento do José Roberto, né? Algo mais pontual, mas importante. Sim, ele pediu a instalação de um corrimão. Parece simples, né? Mas é na rampa de acesso ao posto de saúde lá da comunidade rural entre serras. Ah, que esconde acessibilidade. Totalmente. Ele frisou que a falta do corrimão coloca em risco a segurança das pessoas, especialmente os idosos. São esses detalhes que fazem a diferença no dia a dia, né? Mostra que o vereador está atento às necessidades básicas também. Com certeza. Bom, e aí a sessão esquentou de vez, né? Entramos nos dois temas que parecem ter dominado os debates e gerado mais tensão. Sem dúvida. A votação das contas de 2016 do ex-prefeito e as críticas pesadas sobre uma audiência pública de saúde. Vamos começar pelas contas de 2016 do ex-prefeito Alisson Moisés de Medeiro. Qual era o problema aí? Olha, o problema vinha de cima. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, já tinha emitido um parecer prévio recomendando a reprovação dessas contas. Reprovação? E por quê? Vários motivos, e eram sérios. Omissão de informações para o próprio TCE, tipo, não mandaram coisas obrigatórias. Apresentaram documentos importantes, como a LDO e a LOA, fora do prazo. E ainda tinha irregularidades no controle do dinheiro em caixa. Nossa, bastante coisa. E um detalhe crucial. O ex-prefeito foi notificado sobre tudo isso pelo TCE, mas não apresentou defesa formal lá no tribunal. Isso pesou bastante na análise depois. Imagino. E como isso chegou na Câmara? Teve o parecer do TCE, mas a Câmara precisa votar, né? Exato. A palavra final é dos vereadores. Aí a coisa foi para a Comissão de Finanças da própria Câmara. O relator lá, o vereador Heraldo Alves, citou essa falta de defesa do ex-gestor e votou pela reprovação, seguindo o TCE. Ok. O relator seguiu o TCE. E os outros da comissão? Aí que tá. A comissão não teve consenso. Os outros dois membros, José de Arimateia e Vânia Fernandes, votaram contra o parecer do relator. Ou seja, eles votaram para aprovar as contas, contrariando o TCE. Empate na comissão, então. Não, pera. Foram 2-1 pela aprovação dentro da comissão? Isso. Na comissão interna, o placar foi 2-1 contra o parecer do relator, ou seja, a favor das contas. Mas como o parecer do relator era pela reprovação e houve essa divisão, a decisão final foi para o plenário, para todos os vereadores votarem. Entendi. E aí no plenário a coisa foi tensa, pelo que li. Votação nominal por problema no painel eletrônico. Exatamente. E o resultado foi um empate cravado. 4 votos a favor das contas do ex-prefeito, indo contra o TCE, e 4 votos pela reprovação, seguindo o TCE. 4-4. Quem votou como? A favor do ex-gestor, ou seja, contra o parecer do TCE, votaram José de Arimateia, Ana Carine, Vânia Fernandes e Carlos Eduardo. E pela reprovação, seguindo o TCE, votaram José Roberto, Heraldo Alves, Estênio Gomes e Jairo Flauzino. E com o empate, quem decide? O presidente da Câmara, que no caso é o vereador Jairo Flauzino. Como ele já tinha votado pela reprovação, ele manteve o voto no desempate. Ele basicamente disse que ia acompanhar o parecer técnico do TCE. Então o voto de Minerva foi pela reprovação. Exatamente. Resultado final, contas de 2016 reprovadas pela Câmara por 5-4. Uma decisão política importante, né? A Câmara optou por seguir o órgão de controle externo, mesmo com a divisão interna inicial. Com certeza, uma decisão de peso. E mal acabou essa tensão, veio a outra. Sobre a audiência da saúde. Pois é. Vários vereadores, mas principalmente a Vânia Fernandes e o próprio presidente Jairo Flauzino,
demonstraram uma insatisfação enorme com essa audiência. Mas qual foi o problema exatamente? A audiência não era para discutir os problemas da saúde que a população estava reclamando? Falta de remédio, de especialista? Era para ser isso, essa era a expectativa. Só que, segundo os vereadores, a Secretaria de Saúde transformou a audiência numa longa apresentação de slides, uma prestação de contas dos primeiros 4 meses da gestão atual. Ah, então não teve espaço para o debate, para as perguntas da população. Foi essa a principal crítica. A vereadora Vânia usou palavras fortes, disse que a população que foi lá se sentiu enganada, saiu decepcionada, porque não conseguiu perguntar, não teve resposta para suas angústias, foi mais um monólogo da gestão do que um diálogo. Que complicado. E ela mencionou que nem o material da apresentação foi entregue, né? Sim. Ela chegou a protocolar um pedido formal depois para receber por escrito aquelas informações da prestação de contas, porque nem isso deram na hora. Falha básica de comunicação e de respeito com quem foi lá, né? Com certeza. E o vereador Jairo, o presidente, reforçou essa crítica. Reforçou e trouxe mais dados. Ele citou um estudo que teria feito, baseado no portal da Transparência, que indicaria que até existe dinheiro no orçamento da saúde, mas a execução estaria lenta e desequilibrada. E qual a consequência disso? Ele levantou um alerta sério: o risco do município não conseguir cumprir o mínimo que a Constituição exige de investimento em saúde, que é 15% da receita. Se não cumprir, pode sofrer sanções, perder repasses. É grave. Nossa, e ele ainda contou um caso específico, né? De um acidente? Sim, um relato bem preocupante sobre um jovem acidentado. Mencionou que faltou ambulância e até uma suposta médica que teria desmaiado na maternidade, talvez por despreparo ao ver a situação do rapaz. Pesado isso. E isso levou ele a questionar a contratação de profissionais muito jovens, recém-formados, talvez sem a experiência necessária para lidar com emergências no serviço público. A soma dessas críticas todas pintou um quadro bem preocupante da situação da saúde ali. E qual foi a proposta para evitar que isso se repita em outras audiências? O vereador Jairo sugeriu que, nas próximas, a população tenha prioridade para falar. Além disso, teve críticas sobre o auditório da Câmara estar lotado de funcionários da própria prefeitura durante essa audiência. Ah, isso pode intimidar, né? Ou só ocupar espaço mesmo. Exato. A crítica foi que isso pode ter intimidado os cidadãos de falarem ou simplesmente não deixou espaço físico para eles, que ficaram em pé, cansaram e foram embora sem conseguir se manifestar. Então, a frustração com a audiência foi grande e revelou talvez uma falha maior nessa comunicação e participação popular. Entendi. Bem, depois dessas duas grandes polêmicas, a sessão continuou com o tempo de fala livre dos vereadores, o chamado grande expediente. O que mais surgiu por ali? Ali é sempre uma mistura, né? Cada um traz as demandas da sua base, as reclamações, os agradecimentos. Quem se destacou? O vereador José de Arimateia, conhecido como Nego, falou bastante da zona rural. Reclamou que está faltando carro-pipa, que o trator que estão usando não está dando conta, falou da qualidade da água, que em alguns lugares está chegando lama, citou a Comunidade Saudade e cobrou de novo uma caixa d'água que foi prometida e não chegou. Questões básicas, né? Água é fundamental. Sem dúvida. Ele também agradeceu que resolveram um problema num dessalinizador lá na Lagoa da Serra, mas aproveitou para dar uma cutucada no prefeito. Disse que o prefeito não deu crédito a ele pela solução do problema. Política local, né? Sempre presente. E ele falou mais alguma coisa? Falou sim. Questionou o cancelamento de uma licitação sem muita explicação no portal da Transparência, cobrou transparência nisso e pediu para verificarem a documentação dos motoristas terceirizados, se eles têm a habilitação correta, os cursos necessários, mostrando o lado fiscalizador. Fiscalização importante essa. E não parou aí. Pediu para melhorarem a iluminação pública em alguns pontos, elogiou um trabalho voluntário de 2 pessoas, João de Lana e Júnior, que estão treinando equipes de futsal infantil, sub-9, 10 e 11. As equipes apenas se classificaram para outra fase de um campeonato estadual. Que legal! Sim, mas ele lamentou que esse trabalho voluntário não tem apoio nenhum da prefeitura. E ainda trouxe um caso bem tocante.
Uma criança na escola que não enxerga direito o quadro e precisa pegar os óculos da professora emprestado para conseguir ler. Nossa, que situação. Isso mostra a variedade de problemas que chega para um vereador, né? Exatamente. A fala dele foi um retrato disso, desde a falta d'água e fiscalização de contrato, até o apoio ao esporte e um caso individual de vulnerabilidade social. E ele terminou com uma crítica aos colegas da base do governo, dizendo que eles não apontam as falhas da administração, bem oposição mesmo. E teve contraponto. Alguém da base do governo falou trazendo notícias boas? Teve sim. O vereador Heraldo Alves trouxe um tom mais positivo. Ele parabenizou a prefeitura pela compra de 20 computadores novos, modernos, para a biblioteca municipal e para as escolas da zona rural. Investimento em educação, importante também. Sim, ele também falou que teve uma reunião em Brasília para tratar de obras na BR-110 e para tentar federalizar outra estrada importante para a região. E falou da obra da adutora, disse que está preocupado com um andamento mais otimista. Deixou claro que é uma obra crucial para evitar a falta d'água na cidade. Mostra que tem coisas acontecendo também, né? Investimentos, articulação política. A questão da água parece ser central mesmo, todo mundo fala. Com certeza, é um ponto crítico ali. Para fechar o grande expediente, o vereador Estênio Gomes agradeceu uma emenda parlamentar. Emenda. Dinheiro extra. Isso, R$500 mil do deputado federal João Maia para usar em pavimentação de ruas. O Estênio já disse que a prioridade dele é usar essa verba para calçar a última rua que ainda falta no bairro Serra Negrinha. E a vereadora Vânia Fernandes fez uma menção rápida à campanha do Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Certo. E aí a sessão foi caminhando para o final, né? Teve a parte de comunicação de lideranças. Isso, são os últimos informes antes de encerrar. O vereador Heraldo Alves leu uma nota oficial da prefeitura. Sobre o quê? Explicando um problema técnico que deu no sistema de emissão das contas de água. Parece que as pessoas não estavam conseguindo pagar por causa dessa falha. A orientação da prefeitura foi para a população ir solicitar a segunda via atualizada da fatura. Ah, bom saber. É uma informação de serviço útil. Sim. E ele também comemorou a liberação de outra emenda, essa de uns R$340 mil, que era do ex-senador Jean Paul Prats, destinada para o hospital da cidade. Mais dinheiro chegando para a saúde. Ótimo. E a vereadora Vânia falou algo mais? Ela divulgou um concurso de beleza, Mister e Miss, que ia ter na cidade vizinha, São João do Sabugi, e que teria representantes de Serra Negra participando. E também convidou a comunidade para uma missa de 30 dias em memória de um morador local. Coisas da comunidade mesmo. Entendi. E com isso, encerraram a sessão. Isso, às 10h16 da manhã, já convocando a próxima reunião para o dia 3 de setembro. Ufa, foi uma sessão bem movimentada, hein? Deu para ter uma boa ideia do que está acontecendo na política local de Serra Negra do Norte. Com certeza. A gente viu a prefeitura ali na defensiva, respondendo às cobranças, usando o argumento do orçamento limitado, que é real, mas sempre questionável em termos de prioridade, e viu os vereadores bem ativos, né? Sim, atuando em várias frentes, propondo leis como a de utilidade pública para a associação esportiva, fiscalizando como na cobrança da lei de saúde animal, que não saiu do papel, ou pedindo informações sobre motoristas e licitações, e trazendo demandas bem concretas da população. Desde o corrimão no posto de saúde, a questão da água na zona rural, a iluminação, são as necessidades do dia a dia que chegam ali. E os pontos altos de tensão foram claros, né? A reprovação das contas de 2016. Sim, essa foi uma decisão política forte. Um parecer do TCE pela reprovação, uma divisão na comissão interna, um empate no plenário e o voto de Minerva do presidente seguindo o TCE. Mostra uma certa independência da Câmara, ou pelo menos uma divisão clara ali dentro. E a outra grande polêmica foi a audiência da saúde. As críticas foram duríssimas. Foram. E o que ficou ali para mim foi uma sensação de desconexão. A gestão apresentando números e a população, segundo os vereadores, querendo respostas e diálogo que não aconteceram. Questionou-se a própria validade daquele formato de audiência. Ouvimos também sobre os desafios que não somem, né? A falta d'água na zona rural foi um tema recorrente, mas também teve notícia boa, como os computadores para as escolas e as emendas para o hospital e para a pavimentação.
O cenário é complexo. Tem problemas sérios, mas tem ações acontecendo. As falas dos vereadores no grande expediente mostraram bem essa diversidade de visões e de demandas. Tem a oposição criticando, a situação defendendo ou anunciando ações, a dinâmica normal, mas com questões bem específicas de Serra Negra. Olhando para tudo isso, o que a gente pode tirar como um quadro geral? Olha, me parece uma Câmara Municipal bastante ativa, sabe? Não foi uma sessão morna. Teve debate quente sobre temas importantes, gestão do dinheiro público, transparência, como priorizar os gastos e a própria relação entre quem governa e quem é governado. Essa briga constante entre o orçamento que nunca dá para tudo e as necessidades urgentes da população é o retrato do Brasil em muitos municípios, né? Com certeza. E isso me deixa pensando. Diante de tantas demandas urgentes que a gente ouviu, água, saúde, acessibilidade, infraestrutura, e dessa limitação de orçamento que a própria prefeitura alega, como é que se equilibra essa conta na prática? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. E mais do que isso, como garantir que os processos de decisão, como essas audiências públicas, sejam de fato participativos? Como fazer para que a voz de todo mundo, principalmente de quem está sofrendo mais com os problemas, não só seja ouvida, mas que realmente pese na hora de buscar soluções? Fica aí a reflexão, né? Como fortalecer essa participação para além do formalismo. Essa foi a análise da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, com os principais debates e decisões que refletem diretamente na vida da população. Quer ver tudo como aconteceu? A sessão completa está disponível através do link na descrição desse vídeo. Curta, comente e inscreva-se no canal da Vídeo Serra para acompanhar os temas que impactam Serra Negra do Norte e ficar por dentro das próximas sessões.